Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivaradhari, Yashodanandana Braja Jana Ranjana, Yashodanandana Braja Jana Ranjana, Yamuna Tiravanachari, Yamuna Tiravanachari, Jayo Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivaradhari, Yashodanandana Braja Jana Ranjana, Jana Ranjana, Yashodanandana Braja Jana Ranjana, Yashodanandana Braja Jana Ranjana, Yamuna Tiravanachari, Yamuna Tiravanachari, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, 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 Om Bhaganati Miranasya Gananjana Shalakaya Chakshum Miritandjana Tasmai Shri Gurave Namaha, Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Chandramukha Samniti Namane, Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Samniti Namane. Hare Krishna, muito boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando aqui pelo Instagram da ISKCON Rio de Janeiro. Temos aqui o querido Pedro e a Leila Pontes. Muito boa noite a todos. Aqui presencialmente nós temos o Bhakteod também conosco. E agora nós daremos continuidade à leitura deste fabuloso tratado filosófico chamado Śrīmad Bhagavad Gita, como ele é. E hoje nós iremos ler o verso de número 49. E esse verso diz o seguinte: Durena hi avaram karma buddhi yoga danam jaya buddho sharanam avicha kripana palaketavaha. Durena, joga-a bem longe. Ri, de certo, avaram, abominável. Karma, atividade. Buddhi Yoga, baseado na consciência de Krishna. Dhananjaya,
ó conquistador de riquezas. Badou, com tal consciência, Sharanam, rendição completa, Anvitya, tenta, Kripanaha, mesquinhos, Pala Retavaha, aqueles que desejam resultados fruitivos. Tradução e significado dado por sua divina graça, Bhai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Então a tradução diz o seguinte: ó Dhananjaya. Dhananjaya é uma das formas que Krishna chama Arjuna. Então aqui Krishna está se referindo a Arjuna como Dhananjaya, conquistador de riquezas. Dana, riquezas, Jaya, conquista, vitória. Ó Dhananjaya, por meio do serviço devocional, mantém todas as atividades abomináveis bem distantes e com esta consciência renda-te ao Senhor. Aqueles que querem gozar o fruto de seu trabalho são mesquinhos. Repita, por favor. Ó Dhananjaya. Ó Dhananjaya, Por meio do serviço devocional, por meio do serviço devocional, mantém todas as atividades abomináveis mantém todas as atividades abomináveis bem distantes. bem distantes. E com esta consciência, E com esta consciência, renda-te ao Senhor. renda-te ao Senhor. Aqueles que querem Aqueles que querem gozar o fruto de seu trabalho gozar o fruto de seu trabalho são mesquinhos. são mesquinhos. Significado: aquele que de fato entendeu sua posição constitucional como servo eterno do Senhor, abandona todas as ocupações e passa a agir apenas em consciência de Krishna. Como já foi explicado, Buddhi Yoga significa transcendental serviço amoroso ao Senhor. Esse serviço devocional é a atitude correta tomada pela entidade viva. Apenas quem é mesquinho deseja gozar o fruto de seu próprio trabalho, simplesmente para aumentar seu enredamento no cativeiro material. Executando-se o trabalho em consciência de Krishna, todas as atividades são abomináveis. Excetuando-se o trabalho em consciência de Krishna, todas as atividades são abomináveis, porque continuamente prendem o autor ao ciclo de nascimentos e mortes. Jamais se deve, portanto, desejar ser a causa do trabalho. Tudo deve ser feito em consciência de Krishna, para a satisfação de Krishna. Os avarentos não sabem como utilizar os bens materiais que adquirem por boa fortuna ou por trabalho árduo. A pessoa deve gastar todas as energias trabalhando em consciência de Krishna. Isso fará a sua vida um sucesso. Tal qual os avarentos, as pessoas desafortunadas não aplicam sua energia humana no serviço ao Senhor. Srila Prabhupada Ki Jai. Repetindo aqui a tradução do verso, ó Dhananjaya, por meio do serviço devocional, mantém todas as atividades abomináveis bem distantes e com esta consciência rende-te ao Senhor. Aqueles que querem gozar o fruto de seu trabalho são mesquinhos. Então, muito boa noite novamente aí ao pessoal. Aqui nós chegamos ao verso 49 do segundo capítulo, já é um verso bem adiantado. Como a gente já falou, esse capítulo se chama Resumo do Conteúdo da Gita. Então aqui, Krishna está falando justamente do que ele vai falar mais demoradamente lá na frente. Então esses versos aqui eles já estão no nível bem avançado. E uma coisa que eu tenho falado assim, bastante há um tempo, sempre que a gente... É uma dica, assim, um pulo do gato, sempre que a gente for fazer uma leitura da Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, de qualquer outra literatura, é importante a gente prestar atenção e tentar descobrir qual o conceito que está sendo falado naquele verso ou naquele significado de Prabhupada. E quando a gente tem assim o conceito na nossa mente, a gente consegue desenvolver melhor aquele assunto, tá bom? E consegue entender melhor também daquele assunto. Então, esse ponto aqui está falando bastante sobre Karma Yoga, porque no próprio verso tem aqui a palavra karma, Durena Hi Avaran Karma. E
aqui a tradução fica afasta-te bastante, né? Afasta-te bem longe desse tipo de atividades que vão gerar apenas karma. E o conceito que está sendo falado tanto no verso quanto no significado é mais uma vez um conceito que a gente vai ouvir agora, vai ouvir depois, vai ouvir sempre enquanto nós estivermos estudando a literatura védica, que é o conceito de Chatur Purushartha. Como a gente já falou, Chatur é igual naquela canção que a gente canta de manhã no Mangalarati, Chatur Vida Shri Bhagavat Prasada. Então, Chatur significa 4. E Purusha significa pessoa e Artha significa aquilo que se deve alcançar. Então, são os 4 Chatur, são os 4 caminhos pelo qual todas as pessoas estão seguindo. Umas estão num ponto, outras estão em outro ponto, mas todos nós estamos num desses 4 caminhos, que são Dharma, Artha, Kama ou Moksha. E uma coisa interessante, assim, eu gosto bastante de ler, assim, antigamente eu lia bem mais antes de conhecer o movimento Hare Krishna, a literatura, assim, acadêmica mesmo, filosofia, psicologia, sociologia. E uma coisa interessante é que a maioria dos filósofos e dos psicólogos também, eles sempre estão falando sobre o tema da liberdade. Liberdade, felicidade, por aí vai, né? Aristóteles, enfim, toda essa galera, né? Platão, falando sobre a caverna. Então, a liberdade, ela é um tema que sempre está muito em voga, assim, para as pessoas que estão ligadas, para as pessoas que estão conectadas com os assuntos realmente existenciais, assuntos da consciência. E esse conceito de Chatur Purushartha, ele tem o seu fim, ele tem a conclusão justamente nesse mesmo ponto, que é Moksha, que é liberação, que é a liberdade. E o que configura uma pessoa que não está livre? Uma pergunta. Qual é a característica de uma pessoa que não está livre? Se ela não está livre, ela está o quê? Presa. Ela está presa, né? Uma pessoa que não está livre, ela está presa. E a palavra prisão, no sânscrito, também é muito interessante, porque a gente conhece a palavra moksha, que é liberação, que é liberdade, até mesmo iluminação em algumas traduções, mas a palavra prisão, se nós formos realmente analisar, a palavra que melhor analisa, a palavra que melhor traduz essa palavra prisão é guna. Guna, que a gente também sempre ouve falar, né? Tamaguna, Rajaguna, Sattwaguna. Por quê? Porque guna, a palavra guna, ela significa corda. E na era védica, antigamente, as algemas, elas eram, assim, não existia essa algema que a gente utiliza hoje em dia, né? Eram cordas. Tanto que lá a gente vai chegar já, num capítulo, na nossa leitura do Srimad Bhagavatam, de manhã, onde o filho do mestre de armas de Arjuna, que se chama Duryodhana, ou se chama Dronacharya, o filho dele se chama Ashwatthama. Desculpa, e esse Ashwatthama, ele faz uma atividade abominável, faz uma atividade terrível. Então, para poder assim castigar Ashwatthama, eles amarram todo Ashwatthama com uma corda. Então, naquela época, isso que acontecia quando alguém era preso, ele era amarrado por cordas. Então, guna significa corda. Então, existem 3 tipos de prisões na nossa vida. Primeiro é tamaguna, que é justamente assim o estágio onde nós estamos numa profunda ignorância, nós não sabemos agir, a gente não sabe falar, a gente não sabe interagir. Assim, é uma coisa meio animalesca. Existe Rajaguna, que é menos pior, mas continua sendo muito perigoso, porque em Rajaguna nós estamos sempre muito ansiosos, estamos tentando fazer várias atividades e a gente está correndo atrás de muitas coisas, então a gente acaba entrando nesse modo Raja, que significa fogo também. E tem Sattwaguna, que é melhor, obviamente, do que os outros 2 estágios, porém, ainda assim, é um estágio perigoso, porque a própria bondade material, ela gera um aprisionamento. Porque imagina, uma pessoa que tem uma vida boa, uma pessoa ética, uma pessoa que tem assim, uma vida estabilizada, ela vai ter dificuldade também para buscar a espiritualidade, porque ela pode estar num momento tão confortável que ela pode querer ficar naquele momento. Só que qual é o problema do mundo material? É um outro conceito, a gente já está no 3º conceito, né?
A gente vai voltar no Chatu Purushartha. A gente está falando sobre Chatu Purushartha, foi para o conceito de guna, para falar sobre prisão, e agora a gente vai entrar no terceiro conceito, que é o conceito do Sansara. O Sansara, que também está na canção que a gente canta de manhã, Sansara é uma roda. Então a pessoa que ela está lá em cima, ela está, digamos assim, né, tem uma expressão popular, enfim, eu vou lembrar depois. Ela tá na crista da onda. A pessoa que está na crista da onda, ela não quer sair de lá. Ela está com uma vida boa, tem uma família legal, tem um emprego bom, tem uma boa renda, uma boa casa. Só que qual é o problema do mundo material? É que ele roda, ele gira. Aqui existe um sistema de revezamento. Uma hora a gente está aqui embaixo, uma hora a gente está no meio, uma hora a gente está em cima. Então, mesmo a pessoa que está no estágio de Sattva-guna, ela vai cair em algum momento. Não existe essa capacidade da gente ficar ali na crista da onda para sempre. Uma hora a onda vem e a gente vai tomar um caixote. Então, esse que é o problema também de Sattva-guna. Então, existe, obviamente, algo superior à guna, que é justamente a liberação. E essa liberação, ela vem depois que a gente passa pelos outros 3 estágios do conceito de Chatu Purushartha. Porque primeiro é Dharma, que a gente pode assim entender como assim aprendizado, é aquele momento que a gente está aprendendo assim a ser gente. A gente, principalmente na fase de criança, de adolescente, da juventude, onde a gente vai para a escola, a gente vai para a creche, a gente vai para a faculdade, então a gente recebe bastante conhecimentos para depois aplicar. E quando a gente aplica, a gente vai para o segundo estágio, que é justamente o estágio de Artha. Dharma, o primeiro, depois Artha, que é quando a gente vai aplicar aquilo que a gente aprendeu. Então, esse momento é onde a gente vai ter um desenvolvimento econômico, onde a gente vai ganhar notoriedade, onde as pessoas vão ver que a gente que a gente tem assim uma capacidade de fazer uma determinada atividade, uma capacidade de explicar muito bem aquilo que a gente aprendeu. Então, a gente vai começar a ter uma escalada econômica. E o terceiro estágio do Chatu Purushartha se chama Kama. Aí que vem o grande problema. Porque assim, quando a gente está trabalhando, quando a gente faz algum tipo de atividade, a gente busca algo em troca. E é justamente isso que está falando o verso e o significado de Prabhupada. Todo mundo que faz algo, assim, basicamente, majoritariamente, está querendo assim, algo em troca, que é um salário bom. Se eu agrado uma pessoa, também quero ser agradada. Se eu sou uma pessoa boa, eu também quero que as pessoas sejam boas comigo. Então, a gente acaba entrando nessa teia do Chatu Purushartha. Por isso que tanto Krishna como Prabhupada estão falando que a pessoa que quer gozar o fruto de seu trabalho são pessoas mesquinhas. Porque se a gente vive somente para ficar coletando aquilo que a gente está fazendo, a gente vai acabar agindo por interesse. Assim, vai ser uma barganha. A gente vai ter uma vida baseada em barganha. E qual é o problema disso? É que o fruto das nossas ações é algo muito inseguro. A gente não sabe realmente se a gente vai conquistar aquilo que a gente quer. Todo mundo quer ter uma vida assim equilibrada, todo mundo quer ter uma vida próspera, só que qual é o problema? É que a gente não sabe se a gente realmente vai conseguir. E se a gente não consegue, o que a gente faz? A gente fica frustrado. E quando a gente fica frustrado, a gente assim demoniza a nossa vida, a gente entra em depressão, entra em ansiedade e tudo mais. E, por outro lado, uma pessoa que não está buscando o fruto do seu trabalho, essa pessoa ela age simplesmente por agir da forma correta. Então, ela não precisa ficar ansiosa com o futuro. Ela está fazendo aquilo que ela precisa fazer. E essa pessoa ela encontra uma felicidade verdadeira. Como, por exemplo, se eu faço uma coisa boa, se eu ajo de uma maneira correta, eu vou sentir uma felicidade, certo? E ninguém vai conseguir tirar essa felicidade de mim porque é uma felicidade interna. Porém, se eu trabalho para conseguir um bem material, digamos assim, eu trabalho, consigo um celular. E se vem uma pessoa e pega esse celular de mim, aí eu perdi aquilo, né? Então eu vou ficar frustrado e vou ficar triste. Então essa é a diferença quando a gente trabalha justamente para ter assim uma felicidade baseada em algo verdadeiro,
do que baseado em algo material. Claro, a gente tem que ter bens materiais, porém, se a gente perder aquilo, a gente também não deve ficar frustrado, ok? E também, claro, né, se a gente age de uma maneira boa, de uma maneira positiva, esperando que as pessoas nos elogiem, e quando não tem esse elogio, a gente também fica frustrado. Então, a gente tem que ter esse filtro muito bem trabalhado dentro da gente. E o quarto estágio é justamente o estágio onde a gente queria chegar, que é o estágio chamado moksha, que significa liberação ou iluminação. Inclusive, a palavra aqui, Buddhi Yoga, a palavra Buddhi, ela é interessante, porque Buddhi, ela significa tanto conhecimento quanto iluminação. E uma coisa, existe um trocadilho, assim, existe uma jogada bem legal, que na literatura védica, as pessoas que são chamadas de ímpias, ou assim de uma forma mais pesada, são chamadas de pessoas demoníacas, elas são chamadas de asuras. E o contrário de asura é sura, porque o A, no sânscrito, quando coloca o A na frente, ele nega a palavra. Tipo, karma tem a karma, certo? Que é a não ação. Então, sura, que também vem a palavra surya, que é sol, também significa iluminação. Então, a pessoa que ela é um asura, uma pessoa ímpia, é uma pessoa que está na escuridão, ou seja, aquela pessoa que está na ignorância, uma pessoa que não tem conhecimento. Enquanto que a pessoa que ela é iluminada, ela tem conhecimento. Então, enquanto a gente não tem conhecimento, nós podemos ser considerados uns assuriazinhos, assim, não que sejamos assim, realmente pessoas ímpias e tudo mais. Porém, quando a gente não tem conhecimento, quando a gente não tem a iluminação ainda, a gente não sabe como agir de forma correta. Então aqui, tanto Krishna quanto Prabhupada estão falando sobre esse ponto chamado Chatupurushartha, que é muito importante a gente conhecer cada um desses tópicos, Dharma, Artha, Kama e Moksha. Só que aí tem um porém. A gente pode se perguntar, Moksha, a liberação, ela pode ter vários tipos de conceitos, porque assim, liberação, existem vários tipos de liberações. Inclusive no próprio campo material, a gente pode estar assim liberto de certos vícios. Porém, existem camadas e camadas de liberação. Ou como na música, se a gente pega um teclado, assim, um piano, existem várias oitavas. Existe um dó mais grave, então existem várias oitavas. Então existem vários tipos de liberação. Então quando a gente tem uma realização, quando a gente lê uma passagem de Prabhupada, ou quando a gente muda algum tipo de atitude ruim que a gente tem, a gente fica, eu tenho que parar de fazer tal coisa, eu tenho que parar o consumo de carne, eu tenho que parar de ser uma pessoa, sei lá, né? Eu tenho que parar de mentir, tenho que parar com tudo isso. Isso é um tipo de liberação. Então a gente vai se liberando várias vezes. Não é que a gente vai chegar num dia e eu atingi a liberação, atingi a iluminação naquele determinado dia. Não, né? Na verdade, é um progresso assim bem trabalhado, assim, é uma marcha contínua rumo à grande liberação. E existe uma liberação também, que é uma liberação problemática, que é a liberação impessoal. Porque, como a gente já viu lá no Shri Upanishad, existem pessoas que estão na ignorância, como a gente já falou, porém, existe algo pior do que a ignorância, que é o pseudo-conhecimento. Então, quando a gente tem um pseudo-conhecimento, a gente pode, assim, buscar um tipo de liberação que, tudo bem, tem seu valor, é uma liberação da matéria, porém, ainda é uma liberação, assim, incompleta. Por quê? Porque nós somos, como alma espiritual, aqui entrando em mais um conceito importante, as nossas qualidades como alma espiritual são Sat, Chit e Ananda. Nós somos nós somos eternos, Sat, nós somos Tit, somos plenos de conhecimento, nós temos conhecimento pleno, e nós temos Ananda também, que nós somos plenos de bem-aventurança. Então, liberação verdadeira significa nós alcançarmos de forma pura esses 3 estágios. E quando a gente
apenas realiza um desses ou dois, a gente tem uma liberação, mas ainda é uma liberação incompleta. Os yogis, aquelas pessoas que ficam meditando, eles têm uma liberação, que é uma liberação através da meditação, que eles se conectam com Paramatma. Tudo bem, eles estão, assim, eles têm uma liberação, mas ainda é completa. As pessoas que são impersonalistas, elas também têm outro tipo de liberação. Elas vão para o Brahma-jyoti, vão lá para um local onde tem um brilho espiritual se fundindo no Brahman, porém elas apenas chegam no estágio de Sat, de eternidade, e de Chit, que é o conhecimento pleno. Mesmo assim, sendo algo muito avançado, muito difícil de se alcançar, essa pessoa ela ainda não alcança a satisfação plena e em algum momento ela tem que voltar aqui para o plano material para finalizar o seu processo de liberação. E a liberação verdadeira, a liberação plena, que vai trazer de fato assim, a bem-aventurança e a satisfação para todos nós, é a liberação em Bhagavan, que é a liberação mais elevada que existe. Então a gente tem que ter a realização de Paramatma, a realização de Brahman e a realização de Bhagavan, que são os três aspectos de Deus. Paramatma, Krishna no nosso coração, localizado. Brahman, Krishna como o firmamento, como a energia que tudo permeia. E Krishna como Bhagavan, que é a suprema personalidade de Deus. Então, existe esse tipo de liberação. E, impressionantemente, Prabhupada, ele é um dos, assim, na verdade, assim, um único que falou sobre esse tipo de liberação no meio do yoga. Porque a gente encontra vários tipos de mestres espirituais, muitos, assim, dezenas, centenas de mestres espirituais muito famosos, principalmente vindo da Índia, né? A gente pode até citar alguns nomes aqui, mas enfim, eu acho que não é necessário. Mas todos eles têm essa característica de estar falando sobre o tipo de liberação que ainda é incompleta, que é a liberação de Brahman. Apenas Prabhupada, através da Brahma Gaudiya Vaishnava Sampradaya, é a única escola que realmente fala sobre assim, a liberação completa. Tanto que o mestre espiritual de Prabhupada, Bhaktisiddhanta, passou a maior parte da sua vida falando o que não é Bhakti Yoga, o que não é personalismo, porque existe uma confusão muito grande nas pessoas, inclusive em nós. Por isso que quando a gente lê a literatura de Prabhupada, a gente sempre vai ouvir falar sobre os impersonalistas. E o impersonalismo é assim uma contaminação muito grande, ela é tão grande que a gente está dentro desse meio, mas a gente ainda não entende muito bem o que é o impersonalismo. Por isso que Prabhupada sempre fala sobre os impersonalistas. E uma vez até perguntaram para ele, Prabhupada, por que o senhor fala tanto sobre os impersonalistas? Por que não falar sobre os ateístas? Ateísmo é algo muito mais comum no nosso cotidiano. Aí perguntaram para ele quem são esses impersonalistas que o senhor tanto fala. Aí ele apontou para a plateia e falou, vocês são os impersonalistas. Então, essa contaminação impersonalista está dentro de cada um de nós. Se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui. Então, nós precisamos entender o que é realmente esse impersonalismo para a gente poder também retirar essas nossas características. E aqui no próprio capítulo 2 da Bhagavad Gita, lá no verso 16, tem um verso que fala sobre isso. Diz assim, Nasato vidyate bhavo, nabhavo vidyate sataha, ubayo apidristuntas, tuanayos tatua darshibihi. Então, a pessoa que é tattvadarshi, a pessoa que que ela é evidente da verdade, ela precisa fazer um estudo muito bem detalhado sobre o que é espírito e o que não é espírito. Aqui, ó, Nasato vidyate bhavo. Aqueles que são videntes da verdade, eles estudam o não existente, o não permanente e também estudam aquilo que é eterno, aquilo que não muda. Então a gente tem que estar ligado muito bem em todos esses conceitos para a gente poder saber quando que a gente está sendo influenciado por um ou por outro, certo?
Então, por isso que é importante a gente entender os conceitos, e aí hoje nós falamos sobre alguns deles. Primeiro, Chatapurushartha, também falamos sobre o conceito de gunas, falamos sobre o conceito da alma espiritual, falamos sobre o conceito, mas o quarto conceito, sobre os três aspectos de Deus, e eu acho que é isso. Então, são vários conceitos e a gente precisa entender muito bem o que é liberdade, o que são atividades fruitivas. A gente precisa entender muito bem como é que os três modos de natureza agem nessa nossa vida, e a gente precisa também entender muito bem quais são as três características da alma espiritual para a gente poder tentar viver como uma alma espiritual. E existe mais um conceito que eu vou só falar rapidamente, chamado de Varnashram Dharma, que foi inclusive tema aqui do verso anterior, verso 48, no último parágrafo, Prabhupada falou: Arjuna é Kshatriya, e como tal participa da instituição Varnashram Dharma. Eu não vou falar sobre esse tema assim demoradamente, mas dentro desse sistema existe uma coisa chamada Brahmacharya. Brahmacharya é uma pessoa que ela se coloca numa situação interessante, porque Brahman significa alma espiritual, todos nós somos Brahman, e Acharya significa caminho, aquilo que deve ser seguido. Então, Brahmacharya é aquela pessoa que está vivendo como Brahman, como uma alma espiritual. Então, existe essa fase da vida das pessoas em que é importante que a gente apenas que a gente esqueça tudo na nossa vida, que a gente realmente abandone todas as atividades para a gente se dedicar a três atividades: Sat, Tit e Ananda. Então, o Brahmachari é aquela pessoa que vai focar na meditação, é aquela pessoa que vai focar no estudo e é aquela pessoa que vai focar no serviço ao mestre espiritual. Então, o Brahmachari, ele faz apenas essas três atividades. Inclusive, meu irmão Radesh Das, ele entrou aqui, mas eu acho que ele não está mais assistindo a aula. Ele que me falou, ele que me explicou esse tema, porque ele foi um Brahmachari muito bom. E quando eu era Brahmachari, aí ele veio e me falou sobre isso. E uma coisa interessante é que essa fase de Brahmachari, ela é tão importante que a gente fique realmente focado em estudar, em fazer serviço devocional e cantar os santos nomes de Deus, que essa fase, a ideia é que a gente fixe isso na nossa mente para que a gente passe toda a nossa vida agindo como uma alma espiritual. Mesmo que a gente entre numa vida de grihasta, numa vida familiar, então essas características vão continuar dentro da gente. E o bom grihasta é aquela pessoa que é um bom brahmachari. Do contrário, nós somos apenas grihamedis. E quando a pessoa ela atinge uma idade mais avançada, ela vai querer novamente passar por aquela fase onde ela se dedicava apenas a essas três atividades: meditar nos santos nomes de Deus, servir o mestre espiritual, praticar serviço devocional e estudar, que depois vem a vida assim retirada, vanaprastha e depois sannyasi. Isso se chama Varnashram Dharma. Então nós falamos sobre 5 conceitos, e quem tiver interesse em conhecer melhor sobre esses conceitos, a gente pode depois falar mais demoradamente sobre isso, porque são temas assim para a vida toda, tá bom? Então é isso, galera. Eu acho que já deu nosso horário. Já até passou aqui uns 4 minutos. Se tiverem alguma dúvida, tiverem algum ponto aí para falar, essa é a hora. Queria mandar aqui um alô para Flavinha, que está conosco, a Carol Henke, Leila Pontes, que está desde o começo. Também temos aqui o Pedro Romão, que vai estar domingo conosco, e a Ana Pires Luz, Yoga e Terapias. Hare Krishna, pessoal. Bhaktaod, algum ponto, algum comentário? Estou tentando elaborar a pergunta. Tá. Vai sair assim do jeito que está. Primeiro, para a gente realizar Satitananda, primeiro é preciso realizar que a gente é Sat, eterno. A partir dessa realização de eternidade, que nós somos a alma, que nós conseguimos começar a adquirir conhecimento, para através do conhecimento poder adquirir Ananda? Boa pergunta. Boa pergunta. Ou é tudo gradual e
nivelado, que a gente vai adquirindo essas realizações. Boa, ele perguntou se existe uma escadaria, se existe assim, níveis de Satit Ananda, ou se a gente vai adquirindo de forma igual, né? Então, realmente existe uma diferença. A Ananda, essa bem-aventurança, ela é superior, com certeza, porque, imagina, eu sou eterno. Eu sou eterno, mas eu não tenho conhecimento. Então, eu sou eternamente consciente da minha ignorância. Então, a pessoa que está num estágio assim, muito ruim, assim, se a gente recebe uma bênção, né, de ser eterno, eu vou passar a eternidade aqui, mas eu vou ser completamente ignorante e você assim, infeliz. Imagina, né? Tipo um vampiro assim que passa muito tempo vivo. Então, são pessoas que vão ficar fazendo o quê, né? Ter 200 anos, 300 anos, 400 anos, para quê? Tem pessoas que querem isso, mas vão ficar fazendo o quê nesse tempo todo? E a pessoa que ela é eterna e ela tem conhecimento, mas não tem Ananda, ela é eternamente consciente do seu sofrimento. Assim, é uma pessoa que vai passar a eternidade consciente de que esse mundo material é miserável e vai ficar passando por várias dificuldades. Enquanto que Ananda não. A pessoa que está em Ananda, por mais que ela ainda não tenha assim, a eternidade ou que não tenha o conhecimento, é uma pessoa que vai estar assim, no estágio melhor. Inclusive, existem dois tipos de pessoas que são felizes. A pessoa completamente ignorante e a pessoa que tem pleno conhecimento, né? Então, a pessoa que é ignorante, você vê, né, que ela pode estar passando por muitas dificuldades, mas é uma pessoa que às vezes até gosta ali daquelas dificuldades. Claro que essa é uma felicidade completamente absurda, assim, que ninguém deve querer. Mas tem pessoas que desejam e, assim, sinceramente, tem, assim, saindo um pouco do assunto, né? Se a gente observa que às vezes tem assim uns pets, principalmente hoje em dia, que vivem melhor do que muita gente, e esses pets eles não têm conhecimento, então eles têm esse ponto, né, na vida deles. Então, assim, realmente a gente vai trilhando o caminho até chegar em Ananda, e é curioso porque Ananda é um grande filtro para a gente saber como é que está o nosso nível espiritual. Porque para a gente saber se Krishna está satisfeito conosco, é só a gente perceber se nós estamos satisfeitos. Então, se a gente está satisfeito no nosso serviço, Krishna também está satisfeito. Do contrário, tem alguma coisa errada. Não existe diferença entre o serviço devocional e Ananda. Eles estão ligados completamente. Porque tudo que é transcendental, tudo que é espiritual, traz bem-aventurança. Por isso que o sadhana que Prabhupada nos deu, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, a gente está sempre conectado com aquilo que é espiritual. Enquanto que o contrário, na vida, digamos assim, mundana, na vida ordinária, assim, a gente está sempre em contato com coisas que são materiais. Então, a gente não tem essa satisfação, essa plenitude. Então, por isso que é importante nós mantermos um sadhana muito forte para que a gente entre realmente, assim, que a gente consiga mergulhar e se aprofundar no prazer transcendental. Porque o que a gente já está fazendo aqui, o nosso sadhana, é justamente o que a gente vai fazer para o resto da eternidade. Assim, agora a gente está fazendo algo que, quando a gente alcançar o planeta mais elevado, dos sistemas mais elevados espirituais, a gente vai fazer justamente aquilo. Tipo agora, eu dei uma pausa aqui, no serviço, eu estava atendendo as deidades, botando as deidades para dormir, e botar Krishna para dormir é o que a gente quer fazer no plano mais avançado, assim, no plano mais elevado. Inclusive, acabou de entrar aqui um grande amigo meu, chamado Natesha Das, que mês que vem vai estar aqui no Rio de Janeiro. Ele é lá de Belém, ele é meu conterrâneo, e o mestre espiritual dele, Yamunacharya Das Goswami, passou por uma situação que eu nunca vou esquecer assim, na minha vida, e que realmente retrata o que é Ananda. Aconteceu lá em Govardhana, quando Acharyadeva, Hridayananda Das Goswami, que é o mestre espiritual dele, discípulo de Prabhupada,
ele é mestre tanto de Yamunacharya Maharaj quanto do meu guru, Chandramukha Swami. Então, a Acharyadeva, ele estava tocando harmônio e estava cantando assim tranquilamente, antes de uma palestra, antes de uma aula, e ele estava com os olhos fechados, cantando Hare Krishna, assim, tranquilo. Só que Gurudeva começou assim entre aspas, né, no bom sentido, começou a agitar assim o pessoal para a galera se levantar e começar a dançar. E quando a Acharyadeva abriu os olhos, estava todo mundo assim em pé, e ele já tinha terminado o Kirtan, só que todo mundo ficou pedindo para ele continuar. Aí ele continuou, aí ele foi tocar o harmônio, tocar o Foley, só que ele estava numa posição meio estranha. Aí ele chamou Maharaj Yamunacharya para tocar o Foley. Então ele ficou só ali com o tecladinho e o Maharaj ficou tocando o Foley, assim. E foi uma coisa impressionante, porque imagina, é uma coisa simples, mas que, imagina, você está servindo o seu mestre espiritual ali naquele momento. Então é o que existe de mais elevado. Então naquele momento, assim, eu pensei, não, é isso que a gente tem que almejar, fazer o serviço para o mestre espiritual, para agradar todo mundo, agradar a Krishna, e isso é para sempre. Então esse que é o Ananda. Ananda é essa bem-aventurança de fazer aquilo que a gente já está fazendo. Dá para falar muito sobre Ananda, sobre esse tema. Mas é isso aí, né? Então a Carol perguntou aqui, Swami Vivekananda e Ramakrishna seria definido mais ou menos dessa relação? Sim. Uma coisa interessante é que grandes yogis, grandes personalidades, grandes mestres espirituais, assim, mesmo impersonalistas, não são pessoas simples, assim, não são pessoas comuns, são pessoas que têm um nível de poder iógico, assim, um nível de conhecimento muito avançado, são pessoas extremamente avançadas. E isso acontece não por acaso, é porque, como a gente falou, uma pessoa que ela atinge o estado de Brahman, essa liberação no Brahman, é uma pessoa que, imagina, ela fez muita austeridade, muito sacrifício, ela meditou muito, é uma pessoa que tem, assim, muita, o que a gente chama de Shakti, né? Ela tem uma energia, ela tem um certo poder. Então essas pessoas, elas se tornam famosas, elas têm muitos gurus, porém são pessoas que ainda precisam realizar, assim, o estágio realmente de Bhagavan, que é o estágio personalista. E a gente vê que a maioria dos mestres espirituais, eles ainda não entendem que existe, assim, essa suprema personalidade de Deus. A maioria acredita que todos nós somos Deus, só que a gente se esqueceu disso. Mas é impossível isso acontecer, porque imagina, se a gente esqueceu que a gente é Deus, então a ilusão é superior a Deus, porque está encobrindo a nossa consciência. Mas isso com certeza não é verdadeiro. Então, isso é um tipo de liberação, mas existe uma liberação superior, que é a liberação em Bhagavan. E, curiosamente, a pessoa que entende quem é Bhagavan, ela sim vai entender o que é o Brahman e o que é o Paramatma. E, do contrário, isso não será possível. Então, nós temos muitos mestres espirituais que, assim, fazem um trabalho, tiram muitas pessoas de um nível, assim, mais grosseiro. É um trabalho importante, né? Até porque a gente não vai conseguir dar um salto tão grande. Porém, Prabhupada, uma coisa diferente é que Prabhupada ele não cria um processo por escadas, né? Ele não traz o processo por escada, ele traz um processo por elevador. Então, ao invés da gente passar por vários estágios até chegar no nível muito avançado, o processo de Bhakti Yoga, a gente pode sair do nível mais grosseiro até o nível mais avançado, assim, de uma maneira muito rápida. E a gente realmente sente isso. Eu, particularmente, assim, se não fosse por Prabhupada, com certeza eu não estaria aqui, não teria, assim, uma compreensão do que realmente é a espiritualidade. Mas, claro, todos os sistemas, todos os caminhos são muito importantes. Como, por exemplo, um trabalho que os evangélicos fazem, apesar dos evangélicos serem muito criticados, eles tiram muitas pessoas, assim, do estágio grosseiro das drogas, assim, tiram pessoas até mesmo, sei lá, né, muita gente da criminalidade, assim, dessa coisa muito grosseira. Então, assim, é algo importante, apesar de muitos defeitos, assim como nós também temos muitos defeitos, mas é algo importante. Então, assim,
Cada um está no seu nível, cada um está no seu caminho, e é importante respeitarmos todos os caminhos, porque tem pessoas que só vão conseguir se for dessa determinada forma. E isso é interessante, porque Krishna ele se mostra de infinitas maneiras para cada uma das entidades vivas. Sei lá, até mesmo numa tribo aborígene que nunca teve contato com uma civilização, eles vão adorar um foguinho, vão adorar um raio, vão adorar uma planta, alguma coisa assim, mas tem a imagem da divindade. Então, quando existe a imagem da divindade, já é um começo para a gente começar a trabalhar essa ideia de devoção, essa ideia de que eu não sou Deus. Existe um Deus, mas eu não sou Deus, eu tenho que servir a Deus. E mesmo que ainda seja no estágio grosseiro, já é o início. Então, todo mundo tem um trabalho importante. Porém, se a gente puder acelerar o processo, é melhor ainda, porque a gente nunca sabe o que a gente vai, como que nós iremos vir na próxima vida. A gente pode, sei lá, ter uma dívida kármica que vai fazer a gente não ter a nossa devida consciência. Então, nessa nossa vida, a gente tem que ter uma coisa chamada como é que se diz? É uma consciência de emergência. Eu esqueci como é um sentimento de emergência, isso? Se a gente não tiver um sentimento de emergência, a gente pode falar, não, tá tudo bem, tá tranquilo, vamos devagarzinho, vamos de boa. Mas como nós estamos em Kali Yuga, é muito perigoso se manter num nível assim, como a gente brinca, né? Na igreja dos mornos, tem a igreja dos mormos e tem os mornos, né? Os mornos são as pessoas que, assim, não estão vivendo de forma tão intensa a espiritualidade. Isso é uma brincadeira, porque na Bíblia tem um versículo que Deus fala, conheço tuas obras, tu que não és nem quente e nem frio. E por seres morno, nem quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Assim, é algo muito pesado, mas... E Krishna fala algo parecido também na Bhagavad Gita, que todos nós temos que acender a algum tipo de fogo. Se a gente vive assim, uma vida apenas assim, morna, também não é interessante. Então é isso aí, galera. Muito mais uma vez, obrigado a todo mundo pela participação e... amanhã estamos de volta. Tranquilo? Shrimad Bhagavad Gita Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai.